meu nome é Nayara, sou professora de matemática e hoje vou mostrar para você uma extensão do Google que nos ajuda a digitar equações nas ferramentas disponíveis pelo Google. Então, a primeira coisa, por ela ser uma extensão, ela fica aqui no seu navegador. Então, você vai usar o Google Chrome para baixar essa extensão. Tá? O que acontece? Agora, né, nesse tempo de isolamento, nós estamos utilizando muitas ferramentas do Google. Documentos, planilhas, formulários, apresentações de slides. Então, essa extensão ela veio para ajudar os professores aí, né, a resolver esse problema de digitar equações, quando em outras ferramentas de texto a gente não conseguia. Então, eu vou mostrar aqui como faz. Primeira coisa, digitem no Google, Web Store, Google. É o primeiro link. E aqui, na pesquisa, você vai digitar equation, só que sem o N, math. Ops, coloquei o E. Esse primeiro link que aparece é esse. E aqui ao lado vai aparecer um botãozinho escrito usar no Chrome, como daqui de baixo. É só você aceitar e aceitar as condições que vão aparecer. Na primeira utilização que você for fazer, vocês vão perceber que ela vai gerar um linkzinho azul aqui, um botãozinho azul novo. E quando você clicar nele, ele vai abrir a ferramenta de edição dessas equações para você. Caso você não consiga abrir pelo botão, eu utilizo muito o atalho do computador, no teclado, né? Que é o Alt, Shift e Q. E é essa que ele usa padrão, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar rapidinho como funciona no documento e depois mostro no formulário. No documento, você pode ter um texto e enviar para o seu aluno resolver. O legal é que se ele estiver pelo computador, ele consegue também te resolver em forma de equação utilizando essa ferramenta. E pelo celular, acredito que ela também funcione, mas ainda não fiz todos os testes. Assim que fizer, posto um tutorial para isso também. Então, resolva a equação. Percebam que a minha barrinha já está aqui. Se você não clicou nela, ou se você não apertou o Alt Shift Q, ela não vai aparecer aqui embaixo. Então, aperta o botãozinho azul ou Alt Shift Q. A minha já está aqui aberta. Então, é essa barra aqui, ó, que ela adiciona para você. Eu vou mostrar o básico, tá? O que eu tenho utilizado. Mas assim, não é nada muito elaborado. É simples assim, tá? Bom, uma coisa que seria legal é que o Google, uma hora, né, transforme essa ferramenta, traduza para outras línguas, porque aqui está em inglês, mas dá para a gente se virar. Então, ó, primeiro botão, Equation Editor, você pode digitar qualquer equação aqui. Bom, você pode usar o teclado, alguns atalhos. Então, por exemplo, quando eu vou digitar uma potência, uma das dificuldades que eu tenho em outras ferramentas de edição de documentos é que não tem no teclado um atalho que faça potências maiores que 3. Então, a gente normalmente utiliza o acento circunflexo, e aí você pode digitar qualquer número que ele vai entender que isso é uma potência. Mas vamos lá, vamos supor que você não quer utilizar o teclado. Então, aqui temos algumas ferramentas. A ferramenta de texto normal, edição de texto. Esse coraçãozinho é para você adicionar as ferramentas que você utilizar que sejam favoritas. Ao lado, uma lixeira para remover o que você colocou, limpar, né? E aqui temos as opções. A primeira opção, de texto normal, tá? A segunda opção são símbolos que a gente usa. Então, percebam que aqui, ó, no primeiro caso, a gente tem, né, um ícone com um índice. Então, a gente pode estar editando isso. Aqui, quando for utilizar fração, a gente, diferente de outras ferramentas, ele não aparece uma caixinha para você preencher. Ele aparece o A e o B, e aí você digita qual é a equação, a fração que você quer colocar aqui, os valores, né? Da mesma forma que as outras ferramentas. Aqui nós temos, né, módulo, raízes, enésimas, todos os símbolos aparecem aqui. Aqui ao lado, a gente tem também, quando a gente quer fazer matrizes, utilizando ou parênteses, ou chaves, ou colchetes e mais algumas ferramentas, tá? Nesse aqui, algumas fórmulas já prontas. Então, por exemplo, se você descer aqui, você vai ter várias fórmulas matemáticas, fórmulas de física, aqui, tá? E aqui ao lado é aquele que você quer favoritar. Então, por exemplo, vamos supor que você está usando muito, né, sei, o comprimento da circunferência de um círculo. Então, ou de um círculo, né, desculpa. É só selecionar esse coraçãozinho e aí ele vai ficar salvo aqui. Então, não precisa disso. Mas assim, acredito que não haja necessidade. Bom, aqui embaixo tem também mais um editor, que eu quase nunca, acho que não me lembro como utilizo. E aí, outra parte que eu queria mostrar rapidinho, deixa eu só colocar aqui para inserir a imagem.
clica aqui do lado, inserir Math, Insert Math, e aparece a minha equação. Lembrando que essa equação ela é uma imagem, tá? Então ela é um quadradinho, se você não consegue editar clicando nela, você tem que editar abrindo o editor de novo. Além disso, a gente pode gerar um gráfico, eu até deixei já aqui uma função, tá? E aí ele gerou esse gráfico. Eu também posso colocar pontos, então vamos inserir o gráfico. Esse gráfico ele vai pegar uma boa parte da minha página, porque ele é bem detalhado, mas fica muito bem feito e é muito legal. Algumas outras ferramentas. Essa aqui também é interessante, é para desenho à mão livre. Quem tem lousa digital acho que ajuda muito, né? Quem não tem, tem que se virar com o mouse, e aí fica um pouquinho mais difícil. Mas ele entende muito bem o que você faz. Eu fiz com o mouse aqui. E da mesma forma, só inserir. Aqui ao lado a gente tem uma ferramenta também que é muito legal, que você pode falar o que você quer que ele digite. Porém, tem que ser em inglês. Então, para quem está fluente no inglês, fiquem à vontade para utilizar. Para celular, eu tentei, né, ver como funciona, mas ainda não me aprofundei. Se você ler esse QR Code, ele vai abrir no seu celular o Equation, só que eu acho que ele vai te limitar a utilizar só naquele momento. Ele não é um aplicativo que insere no seu celular, tá? Mas eu vou tentar me aprofundar e depois falo melhor para vocês. Essas duas ferramentas eu também ainda não utilizei. É para você inserir, se eu não me engano, figuras espaciais, tá? Mas eu também não funcionou comigo. E esse aqui, se eu não me engano, é para leitura de PDFs, que eu acho que ele consegue ler algumas coisas do Khan Academy. Então, mas eu também não mexi. Então, esse daqui é o básico, é o que eu sei fazer. E acredito que vai salvar muita gente aí que está passando por isso durante essa época de isolamento, utilizando essas ferramentas. Bom, no documento é isso. Já no formulário, muito próximo também. Aqui vejam que eu não tenho a barra aqui embaixo, tá? Então, ó, eu já digitei o que eu quero que o meu aluno faça, então é a minha pergunta. Lembrando que a equação que ele manda é uma imagem. Então, ó, o botãozinho fica aqui do lado da imagem. Você pode clicar no botão ou usar o atalho do teclado. Cliquei no botão, e aí eu quero que ele resolva uma equação. Então, eu posso fazer 3x menos 9 é igual a 3. E inserir essa equação. Percebam que ele aparece embaixo como uma imagem, e isso também vale aqui. Bom, aqui nas opções de resposta. Se for numérico, eu acredito que não haja necessidade de usar a equação para formular uma resposta. Mas vamos supor que a minha resposta é uma equação de segundo grau que o meu aluno teve que fazer uma distributiva antes para chegar nela. Então, aí eu acho que vale a pena. Então, de novo, só clicar no botãozinho azul e aí criar aqui a sua equação e inserir de novo. E aí, da mesma forma, ele vai aparecer aqui embaixo como se fosse uma imagem. Então, você pode deixar o texto vazio, não precisa preencher a caixa. Então, na verdade, você sempre vai precisar preencher essa caixa com alguma informação. Então, nesse caso, sei lá, deixa a opção 1 mesmo, que é o primeiro alternativo, ou alternativa A, por exemplo. Então, vou mostrar para vocês como tem ficado esse formulário, clicando aqui nesse olhinho de visualizar. Então, aí para o aluno aparece isso aqui, ó, resolva a equação. E aí, esta imagem é referente à opção 1. Por isso que a gente precisa colocar um texto, porque senão ficariam bolinhas aleatórias para a seleção, no caso de múltipla escolha. Gente, espero ter ajudado. Qualquer coisa, podem mandar as dúvidas aí. Um beijo.